No sertão da Bahia, entre as terras áridas, existe uma cidade cuja história está profundamente entrelaçada com o cangaço. Coronel João Sá, conhecido antigamente como Bebedouro, não foi apenas rota de passagem dos bandos armados que percorriam o Nordeste. Foi berço de cangaceiros, palco de confrontos, refúgio temporário e cenário de um dos episódios mais controversos da história de Corisco e Dadá. Aqui, o cangaço não era algo distante, era produzido pela própria terra, pelos próprios filhos do sertão. Nas décadas de 1930 e 1940, Bebedouro era um povoado estratégico. Situado em uma região de difícil acesso, servia como ponto de abastecimento, descanso e recrutamento para os bandos de cangaceiros. A população vivia numa encruzilhada moral, entre a lei distante do Estado e a presença concreta dos homens armados. Bebedouro não apenas recebia cangaceiros, os produzia. Vários homens nascidos e criados nessas terras vestiram o gibão de couro, pegaram em armas e seguiram pelos caminhos do cangaço. Bebedouro deu ao cangaço nomes que percorreram o sertão ao lado de Corisco. Currupio, também chamado de Corrupião, nasceu na fazenda Nica nas terras de Bebedouro. Passou brevemente pelo bando de Corisco antes de seguir o seu próprio caminho. Rio Branco, cujo nome verdadeiro era José de Joaninha, integrou o bando de Corisco até 1940. Andava ao lado de sua companheira Florência, e era conhecido pela lealdade ao grupo. Há também registro de Sofré, integrante do bando de Labareda, morto em 1939 no Riacho do Negro. Roxinho, outro filho da região, fez parte do último bando de Corisco e morreu em 1939 em combate nas proximidades de Paripiranga. E havia também Velocidade 2, nome de guerra de José Porfírio dos Santos, natural de Coronel João Sá. Sua história, porém, tomaria um rumo bem diferente. Após a morte de Lampião em julho de 1938, Corisco, o Diabo Louro, tornou-se a principal liderança remanescente do cangaço. Ao seu lado, Dadá, mulher de força e resistência, e companheira nas andanças. O bando era menor, mas não menos temido. Perseguido pelas volantes policiais, Corisco circulava entre Sergipe, Alagoas e Bahia. E foi nessa fase final, em 1939 e 1940, que Bebedouro se tornou parte importante da sua trajetória. Aqui, Corisco encontrou coiteiros, recrutas e também palco para um episódio que imobilizaria a imprensa de todo o Nordeste. Em outubro de 1938, poucos meses após a morte de Lampião, a pequena Bebedouro recebeu a visita de Frei Francisco, religioso que percorria o sertão realizando missões populares. Sua presença tinha duplo propósito: evangelizar e pacificar. Sob a proteção da igreja, vários cangaceiros cansados da vida errante e temerosos da repressão após a chacina de Angicos, decidiram se entregar. A missão religiosa funcionava como ponte entre bandoleiros e autoridades. E foi nesse contexto que Velocidade 2, José Porfírio dos Santos, natural de Bebedouro, entregou-se às autoridades. Mas sua rendição traria consequências fatais para Corisco. Em março de 1940, os jornais da Bahia e de Sergipe estamparam manchetes alarmantes. Corisco sequestra a menina em Bebedouro. A criança era José Ferondina de Almeida, conhecida como Zefinha. Mas a verdade, como sempre no sertão, era mais complexa do que a imprensa retratava. Segundo relatos posteriores, Zefinha era tratada como afilhada por Corisco e Dadá. Seu pai, Chico de Almeida, homem pobre e sem recursos, teria consentido que a menina acompanhasse um casal em direção a Bom Jesus da Lapa, na esperança de que ela pudesse ter uma vida melhor. O apadrinhamento de crianças por cangaceiros não era raro, era parte de uma lógica sertaneja de proteção e compadrio. Mas, para as autoridades e a imprensa, era sequestro. Zefinha seguiria com o bando nas semanas finais da vida de Corisco. O cangaceiro Velocidade 2, após render-se, forneceu informações cruciais ao sargento José Rufino de Almeida,
o célebre perseguidor de cangaceiros. Ele revelou rotas, hábitos, coiteiros e com essas informações a Volante chegou até Corisco. E em 25 de maio de 1940, em Brotas de Macaúbas, na Bahia, Corisco foi cercado e morto. Dadá sobreviveu e se entregou. Zefinha foi devolvida à família. O último grande líder do cangaço havia caído, e Bebedouro, que deu filhos ao cangaço, também deu o homem cujo depoimento selou o fim de uma era. A morte de Corisco não ocorreu isoladamente. Meses antes, em fevereiro de 1940, a Fazenda Patos, também na Bahia, foi palco de outra chacina. O bando de Labareda foi dizimado. A repressão ao cangaço intensificava-se. O Estado, antes ausente, agora investia pesado na eliminação dos bandoleiros. A igreja mediava rendições, a imprensa clamava por ordem e o sertão mudava à força. Hoje, Coronel João Sá carrega em sua história as marcas do cangaço, não como glória, mas como memória de um tempo de violência nascida da injustiça. Currupio, Rio Branco, Sofrer, Roxinho, Velocidade, nomes quase esquecidos, mas que ecoam nas vozes dos mais velhos. O caso de Zefinha, entre o sequestro e o apadrinhamento, revela as nuances morais de um sertão que não cabe em manchetes. Bebedouro foi rota, foi berço, foi refúgio, foi cenário de rendição e traição. E assim permanece, cidade que testemunhou o fim de uma era e a transformação do sertão nordestino. Lembrar não é glorificar, é compreender e jamais esquecer.